Bo tem medo e eu tenho medo de Bo tem medo. Olá, sejam muito bem-vindos, muito prazer, meu nome é Gabriele Dor, sou atriz, produtora cultural e trabalho com audiovisual há bastante tempo. E este é o Cinegabi, e desde já eu gostaria de agradecer a todo mundo que está me seguindo, me acompanhando, comentando, compartilhando, vocês são demais. Muito obrigada! Aproveite e já se inscreve se você ainda não se inscreveu para não perder nenhum conteúdo. E hoje nós vamos falar sobre este filme crazy que está lascando com o psicológico de muita gente, inclusive com o meu, que é Bo tem medo. E eu vou falar aqui algumas impressões minhas, algumas teorias e também algumas teorias misturadas com coisas que o diretor do filme já falou para tentar explicar e para tentar entender junto com vocês que é este filme, né? Porque assim, é muito louco. Vale ressaltar que eu gostei sim, mas ele realmente é porreta. Sem mais delongas, porque este vídeo vai ser longo, vamos ao que interessa. Bo tem medo é dirigido por Ari Aster e protagonizado pelo ilustríssimo, maravilhoso Joaquin Phoenix. Bo tem medo, basicamente, acompanha a história do Bo, que como o próprio título já diz, tem medo de várias coisas. E ele basicamente é um cara que tá querendo ir visitar a sua mãe, mas ele acaba encontrando diversos empecilhos e problemas ao longo do caminho. A primeira cena, ela parece um pouco confusa no início, mas aos poucos a gente vai compreendendo que na verdade a gente tá vendo o nascimento do Bo, da perspectiva dele. E ali a gente acompanha também o primeiro trauma dele, porque aparentemente ele foi derrubado. Isso não se confirma. Parece que ele foi derrubado porque a gente escuta os gritos da mãe dele dizendo: vocês derrubaram meu bebê. Mas, na minha percepção, vamos lá, eu acredito que ali pode ser o primeiro indício para mostrar que a mãe dele também é uma pessoa extremamente medrosa e também uma pessoa que tem muito receio do que vai acontecer com o Bo. Porque não dá para ter certeza, como eu disse, se ele realmente foi derrubado no chão. Mas ela fica apavorada achando que ele foi derrubado no chão. Ali é um sinal de como vai ser essa relação entre mãe e filho. Porque o filme todo é sobre essa relação entre mãe e filho. Logo em seguida a gente tem um salto temporal e a gente vê Bo numa sessão de terapia. E nessa sessão de terapia é muito interessante porque a única coisa que o terapeuta anota é a palavra culpa. Esse ali também é o primeiro indício de que o Bo visivelmente tem diversos problemas. Eu já peço desculpas desde já, porque eu não tenho os termos técnicos, eu não estudo psicologia, então eu vou falar tudo em linhas muito gerais, mas obviamente eu não sei qual é o diagnóstico do Bo, eu não posso falar sobre isso. Então eu vou utilizar esses termos mais gerais, já pedindo desculpa por qualquer equívoco. Mas a gente percebe que realmente o Bo é uma pessoa que tem alguns problemas já ali na sessão de terapia. Existe um questionamento a respeito da mãe dele, então ali também já é mais um sinal de que existe uma relação que não é tão saudável entre ele e a mãe dele. E principalmente essa questão da palavra culpa. Isso já nos diz muito sobre como o Bo se sente com relação a tudo. E aí uma coisa que o diretor já comentou, o diretor é judeu e existe uma coisa chamada culpa judaica. Basicamente é isso. Se algo acontecer ao redor da pessoa, de alguma forma ela vai ter culpa por aquilo. Ah, caiu um prédio aqui do lado. Eu tenho culpa nisso de alguma forma. Tudo que acontece ao meu redor, seja bom, seja ruim, eu tenho culpa disso de alguma forma. É uma autoculpa o tempo todo. Por exemplo, quando a gente tem aquela cena, a cena lá na casa daquela família que acolheu ele, etc. E que a menina toma uma lata de tinta na frente dele e se mata na frente dele. E que, obviamente, a gente tá vendo ali que ele não tem culpa daquilo que está acontecendo naquele momento. Mas o filme, ele é tão bem dirigido que ele deixa o tempo todo com que o Bo se sinta e pareça culpado, mesmo que a gente saiba que ele não é. Então é impressionante como eles conseguem trabalhar essa dita culpa judaica no filme. Ainda com relação à culpa judaica e a essa relação entre mãe e filho, a gente tem o fato de que o Bo nunca teve relação sexual. E aqui fica bem claro pra mim que a mãe dele culpa o Bo pela morte do pai. Embora ela não admita isso em nenhum momento,
ela culpa ele. Porque inclusive a gente tem uma cena em que ela fala pro Bo que o pai dele morreu em cima dela quando eles estavam tendo uma relação sexual, a primeira relação sexual deles, que foi quando o Bo foi concebido. E ele morreu em cima dela. Ele morreu no momento do ápice. Basicamente, ela diz ali, ó, ele morreu porque a gente tava fazendo você, entendeu? Então, por transitividade, você tem culpa pela morte do seu pai. E aí, com isso, ela faz uma coisa que eu acho que é de uma maldade, assim, ó, tremenda, porque ela quer controlar o Bo, ela quer manter ele por perto, ela tem essa coisa, assim, com ele, daquela mãe extremamente narcisista, e ela faz isso com maestria, porque no momento que ela fala que o pai dele morreu na relação sexual, que o vô dele também, ela acaba bloqueando o Bo e ele não vai ter relação sexual com ninguém, ou seja, ele não vai se envolver com outra mulher que não a mãezinha dele, filha da mãe. Tanto que, quando aparece a cena em que o Bo finalmente tem uma relação sexual, a mulher com quem ele teve essa relação sexual morre em cima dele. O Bo via isso como um monstro. Literalmente, porque o pai dele foi morto por causa disso. Como se a relação sexual fosse um assassino do pai dele. E um assassino nada mais é do que um monstro. Então, no momento que ele finalmente tem uma relação sexual com uma mulher, essa mulher morre em cima dele. Porque não podia se esperar outra coisa. Se ele não morrer, outra pessoa vai morrer. E aí isso nos leva pra cena bizarríssima. Gente, é uma bizarrice que não tem cabimento. Que é a cena fatídica em que o Bo encontra o que seria o pai dele, uma figura fálica, lá no sótão da mãe dele. Isso foi um monstro que matou o pai dele, entendeu? Ele não tem pai por causa do órgão genital, por causa da relação sexual, por causa do sexo. E essa representação grotesca, monstruosa, bizarra, é como se fosse um bicho-papão. O que é o bicho-papão? Aranha. Tenho medo de aranha. Se o bicho-papão aparecer, ele vai aparecer no formato de uma aranha gigante. Eu tenho medo de panela de pressão, então assim, o bicho-papão vai ser uma panela de pressão, arrebentando, explodindo. No caso do Bo, o maior medo da vida dele é morrer que nem o pai dele morreu, gente. Porque ele foi culpado a vida inteira, ele se sentiu culpado a vida inteira por isso. O bicho-papão dele é aquele objeto fálico que representa o pai dele. Uma outra coisa que a gente fica às vezes em dúvida é: onde que está se passando esse filme? São lugares reais? Será que é da cabeça dele? Na minha opinião, é uma mistura das duas coisas. Eu acho que ele realmente mora num bairro que é mais violento, um bairro mais marginalizado, que inclusive é importante destacar que quando mostra esse bairro e depois mostra a puta mansão que a mãe dele mora, a gente vê também ali esse contraste, porque ela mora numa mansão, num bairro bom, segurança, não sei o quê, e o filho tá lá fudido. O Bo, ele é uma pessoa que tem problemas, fato. Então, quando a gente vê aqueles cenários, quando a gente vê aquela rua, quando a gente vê o bairro onde ele mora, a gente tá vendo a partir da cabeça dele. Quando a pessoa tá numa crise de pânico, coisas muito banais, por exemplo, ir comprar algo no mercado, se torna totalmente assustador. Então o diretor, de uma forma muito inteligente, trata, de certa forma, a cabeça de uma pessoa que não consegue fazer coisas cotidianas de uma forma tranquila. Então pode ser sim que aquele bairro seja realmente violento, mas não naquele extremo. Aquele extremo, quem faz é a cabeça do Bo. Nas primeiras cenas que acontecem no bairro, a gente vê uma sequência de medos muito comuns às pessoas. E eu acho que ali foi uma sacada genial, né? Porque, por exemplo, quando ele chega em casa, tem simplesmente um cartaz dizendo que o prédio tá infestado por uma aranha, sei lá das quantas, mortífera. E aí, quando ele abre a porta... Quando ele abre a porta, o desgraçado ainda coloca uma câmera de baixo, pegando uma aranha entrando embaixo do sofá. Eu, pelo menos, sério, eu nunca ia voltar pra casa, entendeu?
Aí eles trazem aranhas, pessoas invadindo. Quem não tem medo, né, de sair de casa e quando voltar ter alguém escondido, que nem o cara que tava escondido lá na banheira dele, perder as chaves, alguém roubar a sua mala quando você tá indo viajar, você sair de casa e acabar se trancando pro lado de fora. São medos extremamente comuns e é uma sequência muito bizarra desses medos que a gente se identifica muito. O fato de ele não conseguir tomar remédio, isso é uma coisa que o diretor também falou, que ele quis colocar porque quando ele teve que tomar antibiótico, quando ele era mais jovem, ele teve uma crise de pânico. Falando agora daquela cena em que o Bo vai passar um tempo na família que atropelou ele e que acabou levando ele para casa para poder cuidar dele, etc. Eu tenho duas vertentes principais. A primeira é que, de certa forma, o Bo sempre quis ter uma família parecida com aquela. Porque, gente, a mãe dele é uma louca varrida, filha da mãe, narcisista, controladora, maldosa. Ele não tem pai, a gente vê que ele não tem irmãos também. No fundo, o que ele mais queria era ter tido uma família normal, que nem aquela onde ele acabou se abrigando aqueles dias. E a segunda vertente, eu acho que é uma forma de falar um pouquinho sobre os horrores que podem acontecer também dentro de uma família de classe média tradicional. Porque quando a gente vê esses tipos de família, geralmente não se imagina que lá dentro pode estar acontecendo horrores. Então eu acho que é uma cutucadinha que o diretor deu nessas questões de nível social e de que coisas horríveis também podem acontecer ali, não só lá no bairro marginalizado onde o Bo mora, por exemplo. Quando a gente chega no terceiro ato, que é quando o Bo encontra uma companhia de teatro, a gente começa a ter um sonho dentro do sonho. Na verdade, um sonho dentro do pesadelo, porque o filme todo traz muitas nuances de um pesadelo. Depois eu vou falar sobre isso e sobre a minha opinião a respeito. Mas este ato em específico é quase como um meta-sonho, sei lá se existe isso. Um sonho dentro do sonho. E ali o Bo visualiza como seria ter uma vida mais próximo de uma vida normal, digamos assim. Conseguindo formar uma família, conseguindo ter uma esposa. Importante salientar que aqui a esposa, não sei se vocês perceberam, mas o rosto dela tá sempre borrado, ela não aparece. Ou seja, essa imagem feminina da família do Bo não aparece no sonho, mas vejam bem, mesmo nesse sonho, que em tese seria um sonho muito bom, ainda assim os medos dele acompanham, tanto que tudo acaba de uma forma muito trágica. Depois dessa parte do teatro, nós vemos Bo finalmente chegar ao seu destino, que teoricamente é o velório da sua mãe. Lá ele encontra um amor da sua infância e eles acabam transando ao som de Always Be My Baby. Aqui vale destacar que o autor queria muito que fosse essa música, ele não conseguiu encaixar nenhuma música melhor nessa cena, porque inclusive é um aceno para a relação entre a mãe do Bo e ele, tanto que ele acabou gravando a cena antes mesmo de ter os direitos autorais sobre esta música. E depois desta cena em que ele tem a relação sexual com ela e ela acaba morrendo, enfim, o Bo descobre que a mãe dele não morreu, que tudo foi uma farsa, que ela fez aquilo porque ele tinha prometido que ia visitar ela e daí ele, em tese, perdeu a mala, perdeu a chave, ele acabou não indo, ela ficou muito triste, daí ela pensou, será que pro meu velório ele viria? Então eu vou fazer um velório falso, fake, e vou ver se ele vem, e agora eu descobri que ele não veio, e ele é um filho muito ruim. E ali, então, ele acaba encontrando a icônica figura fálica do seu pai, e também um Bo que ficou acorrentado no sótão. Talvez uma versão mais corajosa do Bo, que tivesse coragem de enfrentar sua mãe, uma versão dele que tivesse coragem de enfrentar os seus medos, provavelmente uma versão que teria conduzido a vida dele de uma forma diferente da que ele conduziu. Então ali a gente tem o reencontro do Bo com muitos dos seus medos também. Ao final, então, a gente tem o julgamento em que a mãe dele o condena, dizendo que ele é um péssimo filho, uma coisa horrível, como se ela tivesse sido muito santa. E ele acaba morrendo ali, naquela água, naquele bote, aquele bote vira e ele morre afogado. Que é uma clara referência ao ventre da mãe. Aquela primeira cena, ele nascendo naquele líquido do ventre da mãe e agora ele morre nesse líquido também. Ele nasceu e morreu por ela.
Bom, eu tenho duas teorias que me atraem mais com relação a esse filme, porque esse filme é cheio de teorias, mas eu vou falar aqui duas que eu gosto mais. A primeira é que tudo realmente acontece, mas de uma forma que mistura-se com a mente perturbada do Bo. Por isso que tudo beira o absurdo o tempo todo. As coisas realmente acontecem, mas tudo é amplificado pela doença do Bo. E a segunda, que eu gosto mais, admito, pra mim, foi o que passou o filme, foi como eu senti o filme, é que tudo é um pesadelo. Sabe aqueles pesadelos doidos que a gente acorda, não consegue nem explicar direito, mas que tem vários elementos que são conhecidos por nós? Por exemplo, quando ele chega lá na casa, o Bo chega lá na casa da mãe, tem um quadro com várias fotos dos funcionários, e os funcionários são pessoas que apareceram antes pra ele também. A mulher lá da infância, ela também é funcionária. Então, assim, isso é uma coisa que geralmente acontece nos nossos sonhos. A gente mistura várias coisas. Até porque nos sonhos, a gente não consegue inventar rostos novos. Rostos novos. A gente não consegue inventar rostos novos. A gente só consegue reproduzir aqueles que a gente já enxergou. Então, o Bo, nesse pesadelo, ele acaba trazendo rostos de funcionários da mãe, por exemplo, para fazer outros papéis, exercer outros papéis ali dentro do sonho dele. E outra coisa que me faz pensar muito forte nisso é que as coisas começam a ficar realmente doidas quando ele dorme a primeira vez. Porque se vocês lembrarem, ele volta lá do terapeuta, ele vai pra casa e aí ele vai dormir. E aí, enquanto ele tá dormindo, um vizinho dele começa a colocar bilhete por baixo da porta, dizendo pra ele baixar o volume e tal. E ali as coisas começam já a ficar meio... Antes já estavam um pouco absurdas, sim, mas a gente tem que lembrar que tem a mente perturbada do Bo. Mas depois que ele dorme, eu fico me perguntando se aquilo tudo não passou enquanto ele estava dormindo, entendeu? Que foi um grande pesadelo, talvez o grande medo dele de não conseguir chegar a tempo pra ver a mãe dele. Ele tem tanto medo de decepcionar a mãe dele que ele acaba tendo um pesadelo em que tudo dá errado, que a mãe dele morre, que, meu Deus do céu, 1000 coisas acontecem e ele não consegue ver a mãe dele e ele ainda acaba morrendo no final. Eu gosto muito dessa ideia de que, na verdade, o filme é o pesadelo do Bo. E o pesadelo com todas as coisas que ele mais teme na vida. Sempre norteado por essa relação abusiva com a mãe dele. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Essas são as minhas impressões, essas são as minhas teorias a respeito de Bo Tem Medo. Eu gostei muito do filme, é um filme muito louco, mas gosto de filmes assim, gosto de filmes que fazem a gente ficar depois aqui, ó, procurando na internet pra ver o que cada um pensa, o que cada um pensou, o que cada um deixou de pensar, quais são as teorias, quais são as conspirações a respeito disso. Então eu gosto de filme assim. Achei extremamente ousado e com um ator fenomenal, né, gente? Não poderia ser diferente também. Quem não se inscreveu ainda, aproveita e já se inscreve aqui no meu canal. Semana que vem a gente tem vídeo novo. Já me segue nas minhas redes sociais, @CineGabiOficial. E é isso, galera! Um beijo, um queijo e até o próximo Cine Gabi.